Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe do Felipe Design Auto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou apresentar para você quais são os modelos de para-choques que nós podemos utilizar em um air-cooled caso o nosso objetivo seja a customização, caso o seu objetivo seja dar aquela diferenciada no visual do seu air-cooled. Então, se você ficou interessado, cola comigo aqui no vídeo e vamos ver quais são esses modelos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente sempre compartilha muito material super interessante sobre customização automotiva. Ativa o sininho, ativa as notificações também, porque isso é muito importante para a gente. E deixe também nesse vídeo aqui o seu comentário, o que você achou do que nós apresentamos aqui. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Quando a gente vai falar de para-choques para air-cooleds, a primeira coisa que você precisa saber é que, na grande maioria dos casos, são utilizados os para-choques originais. E aí você deve estar falando, Felipe, se os para-choques utilizados pelos air-cooleds numa customização são os originais, para que então a gente fazer uma aula ou ter uma aula sobre isso? É porque mesmo que sejam utilizados os originais, muito do estilo do air-cooled que você está customizando vai ser ditado pelo para-choque. Não somente o estilo, mas um air-cooled é muito identificável também pelo seu para-choque. Você sabe o ano, mais ou menos a época dele, olhando pelo para-choque. E isso é principalmente observado nos modelos que foram vendidos por mais tempo, como o Fusca e a Kombi. Então, muitas vezes, como a carroceria foi praticamente inalterada, olhando pelo para-choque você consegue identificar se ele é um pouco mais antigo, clássico, ou se ele é um pouco mais novo. E isso, no caso da customização, é muito importante, porque algumas customizações você vai buscar mais reforçar o aspecto clássico, como por exemplo um cowl style ou até mesmo um rat look, tá? E em outros você vai tentar adotar um estilo um pouco mais moderno ou esportivo. Se a gente está falando de moderno, a gente está falando do estilo Resto Mod. E se a gente está falando de um estilo um pouco mais esportivo, a gente está falando aí do German Look, do Cowl Look, carros de corrida. Então, um para-choque, você sabendo as características de cada tipo de para-choque, vai te ajudar muito a escolher também o modelo. Por mais que teu carro não tenha saído originalmente com um para-choque que você tenha gostado, mas dependendo do caso, ele pode se aplicar ao estilo de customização que você escolheu fazer no seu carro. Isso posto, então vamos agora falar dos tipos de para-choques que nós temos para os Hercules. E gostaria aqui de começar pelo tipo liso, algumas pessoas chamam de reto. E esse tipo de para-choque, vocês podem observar nessas imagens, ele é um para-choque simples, tá? Ele é o tipo de para-choque que apareceu lá no começo, tá, dos anos 50 e mais para o final ali nos anos 80 era o modelo padrão utilizado. Ele é um para-choque padrão, que ele assim não tem nenhum adorno, tá? Ele é um para-choque liso, por isso que ele recebe esse nome. E ele era muito utilizado ou bem lá atrás, tá, antigamente, década de 50 até mais anterior a isso, e principalmente a partir dos anos 70, esse foi um tipo de para-choque que começou, ou no caso voltou a ser muito utilizado. Por ter um visual mais limpo, esse tipo de para-choque ele combina muito bem com estilos de customização vinculados à corrida, tá? Como um German Look, estilo de carro de corrida, fica muito legal, até mesmo um cowl look, tá? E também com o estilo de customização Resto Mod, que ele já tem ali uma pegada mais moderna, principalmente se você pintá-lo. Então é um tipo de para-choque aí que, apesar de simples, você tem muitas aplicações. O segundo tipo que eu queria apresentar para vocês é o para-choque com garras. E aqui você pode pegar simplesmente o para-choque liso e aplicar as garras, tá? As garras também recebem o nome de batentes. Em alguns lugares você vai encontrar com esse nome, ok? E elas podem, né, nos modelos mais clássicos, elas eram apenas garras ali de metal. E nos modelos um pouco mais novos, elas tinham ali um borrachão que ajudava a proteger na questão do impacto, como vocês podem ver no Carmanguia e no Fusca abaixo. Elas tem uma função estética, né, que ajuda a dar
um visual ali um pouco mais clássico, mas principalmente ela tem uma função prática que ajuda a proteger o para-choque ali de fato, tá? E esse tipo de para-choque, você também pode utilizar ele para praticamente qualquer tipo de customização, tá? Ele combina com praticamente todos os estilos de customização. Com garras e poleiro. Esse tipo de para-choque, ele já é uma evolução do que nós apresentamos anteriormente. Então, a gente apresentou o modelo com garra, e aqui, além da garra, ele também tem o poleiro. O poleiro seria essa seção tubular que você está vendo aí, que passa na parte superior da garra e ele fica suspenso em relação ao para-choque. Recebe esse nome porque lembra muito um poleiro, né, das gaiolas, onde os pássaros ficam. Então, por isso que tem esse nome. E é de todos os modelos que a gente está apresentando aqui de para-choques, o mais clássico, tá? E é o que tem mais cara de antigo também. Caso você opte por usar esse para-choque, tenha muita atenção se o seu estilo de customização é mais clássico, tá? E quando a gente fala de um estilo de customização mais clássico, nesse caso, aqui a gente já está falando de um cowl style. Aqui a gente já está falando também de repente, um rat look, tá? Que também fica legal. Esses estilos aí com uma pegada um pouco mais clássica. E também, se você tiver um carro um pouco mais novo e estiver utilizando esse tipo de para-choque, ele vai ter uma aparência de carro muito mais antigo. Então, é um tipo de para-choque que, apesar de ser bonito, né, muitas pessoas gostam dele, né, por causa desse ar mais clássico, ele precisa estar totalmente integrado com o restante do projeto do carro. Não coloque um para-choque desse em um carro que está com o projeto todo numa pegada um pouco mais moderna. T-Bars. As T-Bars, tá? Ou para-choque T, é esse modelo que vocês estão vendo e que é usado essencialmente nos Cowlook. Esse aqui é até o típico para-choque padrão dos Cowlook, o para-choque em T. Então, basicamente você tem, são duas peças que são encaixadas ali na parte onde vai o suporte do para-choque e é isso, pronto, acabou, não é nada além disso. É importante frisar que aqui no Brasil ele vai contra a legislação. Então, dependendo do estado, pode ser que o Detran não aprove esse tipo de para-choque. Mas não deixa de ser uma opção, a gente está mostrando aqui. E se conseguir ter autorização, né, legalizar tudo certinho para usar esse modelo, fica bem interessante. Tem a opção também sem para-choques. É possível você fazer um projeto de customização sem para-choques. Aqui volta na mesma questão do que eu mencionei anteriormente, de que muito provavelmente, se você optar por não usar o para-choque, o seu carro não pode ser legalizado pelo Detran. Mas é um tipo de opção e combina muito com carros de corrida, e aí se você usar esse carro somente na corrida não seria um problema, mas também combina com o estilo outlaw, né, que aí, como até o próprio nome diz, já é fora da lei, então essa questão de ser legalizado aí não seria um problema se for pensar do ponto de vista de conceito, né, do ponto de vista, claro, de você rodar, continua sendo um problema. Mas é a opção que você tem também de remover o para-choque. Se você conseguir legalizá-lo dessa forma, ótimo, você pode rodar sem dores de cabeça. E além dos tipos, eu gostaria agora de apresentar alguns modelos bem específicos, tá? De para-choques que saíram nos modelos lá fora e que as pessoas acabam utilizando aqui no Brasil para poder customizar os seus Volkswagens nacionais. O primeiro item que eu queria apresentar aqui para vocês é a ponteira da Kombi alemã T2. Essa ponteira é bem interessante porque ela vem junto com uma soleira, né, que ajuda a subir no carro, tá? Então vocês estão vendo aqui essa peça que ela é encaixada na parte lateral do para-choque. Na verdade é necessário fazer um recorte e aí você encaixa e parafusa essa peça. Essa peça tem de dois tipos de material, tem tanto de metal como também de fibra de vidro, sendo a fibra de vidro bem mais barata e bem mais fácil de ser encontrada. Claro que a de metal é mais resistente, mas a de fibra de vidro é bem mais fácil de você encontrar. Então tem essa opção aí que é claramente inspirada
das Volkswagen Kombis lá fora e dá um visual diferenciado, né? Essa continuação do para-choque aí para servir como uma soleira é algo bem criativo. Para-choque do Fusca mexicano. Esse tipo de para-choque, como o próprio nome diz, saiu no Fusca mexicano e ele se notabiliza por contar com os piscas nele. Então, em todas as imagens que vocês estão vendo aqui, o pisca, indicador de seta, está inserido no para-choque. Isso favorece para que o Fusca tenha um visual mais limpo e você consiga até mesmo dispensar o uso dos piscas acima do para-lamas. E por dar um visual assim mais limpo e uma pegada mais moderna, esse tipo de para-choque combina essencialmente, né, com um resto mod, combina muito bem também com os carros ali com uma pegada um pouco mais esportiva, né, como carro de corrida, mas se fosse para escolher um estilo de customização que se beneficia muito com o uso desse tipo de para-choque, a gente pode aqui, sem medo de errar, mencionar que é o Resto Mod. Esse tipo de para-choque aqui do Fusca em Resto Mod combina muito bem porque você cria um visual ali mais limpo. E temos também o para-choque do Fusca modelo Euro ou Euro Style, que nada mais é do que o para-choque mais antigo que o Fusca teve, aqueles modelos mais antigos, que aí pode ser usado tanto com a garra como sem a garra. Você pode comprá-lo aqui no Brasil também para deixar o seu Fusca com uma cara, uma aparência mais antiga. Tá? É uma opção bem interessante e que você também pode aplicar aí em outros Hercules mais antigos, né? Acho que como Carmanguia e a própria Kombi, né, você utilizar um modelo que remeta a uma versão um pouco mais antiga do que nós tivemos aqui no Brasil. Então esses são os tipos de para-choque que nós apresentamos. Deixa para mim aqui no comentário qual modelo que você utilizaria ou que você utiliza em seu projeto de customização. E tem um outro acessório que é muito interessante de você utilizar na sua customização automotiva, que são as persianas de janela. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar.